Prezados alunos, hoje nós vamos começar mais um conteúdo de administração pública. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a evolução do Estado moderno, né? Como chegamos até aqui. Então, nós temos o Estado absolutista e o Estado de direito. Dentro do Estado dentro do Estado de direito, nós temos o Estado liberal e o Estado intervencionista. E dentro do Estado intervencionista, nós temos o Estado social e o Estado democrático de direito. Nós vamos falar sobre cada um. Então, o primeiro é o Estado absolutista. No Estado absolutista, o poder é absoluto do monarca, né? Então, aquele sistema de monarquia visto há muito tempo atrás. No Estado de direito, o governo ele se submete às leis, principalmente à Constituição, que nós vemos aqui no Brasil. Bom, dentro do Estado de direito, nós temos o liberal e o intervencionista. O Estado liberal é o tipo de Estado onde não há intervenção do governo na economia, né? Então, o Estado não intervém na economia nesse sistema. E no Estado intervencionista é o contrário, né? A economia por si só ela não consegue se autorregular, sendo necessária a intervenção do Estado. Dentro do Estado intervencionista, nós vamos ter o Estado social e o democrático de direito. Então, o Estado social é o quê? Onde o Estado, nesse caso, vamos entender que é quando é intervencionista, né? O Estado, ele atua na economia. O Estado, ele tem a incumbência de formar políticas públicas que reduzam desigualdades entre os indivíduos, garantindo o bem-estar social. Então, esse seria o Estado social. E o Estado democrático de direito é uma junção do Estado democrático, onde predomina a livre opinião, o respeito à diversidade, a diversidade política e de ideias, com o Estado de direito, que é aquele Estado que ele segue as leis e a Constituição. Quais são as três funções do Estado? O Estado ele tem a função legislativa, que é a de produzir leis necessárias à vida em sociedade, a executiva, que é aquela que dá o cumprimento às leis, e o judiciário, que é o que julga o cumprimento das leis vigentes. Bom, existe também a teoria da separação dos poderes, que é necessária para que haja um equilíbrio. Então, a separação dos poderes é o quê? Cada poder, ele atua em um nível diferente, que é o que nós acabamos de ver aqui. Essa teoria ela é necessária para que haja um equilíbrio, pois descentraliza o poder e evita abusos, para que nenhum se sobreponha ao outro. Cada um tem a sua função, sendo que nenhum é maior do que o outro. Seria a teoria da separação dos poderes. Também vamos falar sobre os tipos de leis. Nós temos as leis complementares, que é a lei que exige o voto da maioria absoluta dos parlamentares, regulamenta assuntos específicos referentes à Constituição. Nós temos as leis ordinárias, que é o tipo de norma mais comum, podendo ser aprovado no Senado e na Câmara pela maioria simples. E ao final, ela deve ser aprovada ou vetada pelo presidente. Nós temos a medida provisória, né, as famosas MPs, elas são elaboradas exclusivamente pelo presidente e realizadas em caráter de urgência. Então, medidas provisórias são para ações, para temas de urgência, sendo colocadas em prática antes mesmo de serem aprovadas pela Câmara e Senado devido à sua urgência. Nós temos também as emendas constitucionais, também chamadas de PEC, que a gente vê muito aí, né? Propostas de emenda constitucional. Ela tem a prerrogativa de mudar situações na Constituição. Elas devem ter maioria qualificada, isto é, cerca de 3/5 dos parlamentares da Câmara e do Senado, e não necessitam de sanção do presidente. Então, um tipo de lei, né, que ela que ela é feita basicamente pela Câmara e o Senado, sem necessário aval do presidente. Os decretos legislativos dependem apenas da Câmara e do Senado para serem elaboradas e aprovadas, e as resoluções são normas que dizem respeito às casas legislativas, normatizando apenas coisas, aspectos internos deles lá.
Bom, o que são agentes públicos? São pessoas físicas que devem exercer funções administrativas. O que são cargos? Lugares legalmente criados por lei na administração pública, cujos agentes eles devem exercer legalmente suas funções. Os cargos têm atribuições e salários. Então, o cargo ele é geralmente criado por lei, com as atribuições dele e o salário específico. O que são essas funções que esses agentes têm que exercer? São atribuições que devem ser cumpridas pela administração pública. Quais são os tipos de investidura no setor público? Você pode entrar no setor público por concurso. Quem investe por concurso passa por um estágio probatório e após 3 anos se torna efetivo. Por comissão, as pessoas são indicadas para cargos de confiança. Entretanto, esse tipo de investidura é transitória, quer dizer, o servidor pode ser exonerado a qualquer momento, né? Não tem a estabilidade garantida. E pela investidura política também, né? Que é quando o indivíduo ingressa no setor público através de eleição. Quais são os tipos de provimento de cargos públicos? O que é o provimento? É a forma que o indivíduo pode ocupar o cargo público. Esse provimento pode ser original ou derivada. Original quando o servidor, né, o agente público, ele se torna servidor pela primeira vez, e derivada, o indivíduo tem um vínculo público e apenas modifica a sua forma. Quais são os tipos de provimento? Pode ser por nomeação, onde o ato administrativo que indica uma pessoa para provimento originário de um cargo público vago, então o cargo está vago e a pessoa é nomeada. Podem ocorrer tanto para cargos efetivos quanto para comissionados, nós já falamos aí em cima. Em cargos efetivos, após um concurso, o servidor é nomeado, ele recebe o direito de posse e ele tem 30 dias a partir daí para tomar posse. Nos cargos comissionados, a nomeação não está condicionada ao concurso, né? Sendo livre. Também pode ser por promoção, que é a mudança de um cargo menor para o maior, onde o servidor é promovido, né, de um cargo menor para o maior, que confere ao servidor maiores atribuições. Pode ocorrer por mérito ou por tempo de serviço. Tem também a readaptação, que ocorre quando um servidor, por algum motivo de saúde ou acidente, ele fica limitado a exercer o seu cargo. Nesse caso, ele é readaptado para outro cargo compatível com a capacidade atual dele. Nós temos a reversão, que é a volta de um servidor aposentado à carreira ativa. Também pode ocorrer a pedido do servidor ou por obrigatoriedade, né, de algum órgão superior. Nós temos o aproveitamento, que ocorre quando o cargo de um servidor ele é extinto. Nesse caso, ele é aproveitado para outro cargo com novas atribuições, mas mantendo o mesmo salário. Nós temos a reintegração, que ocorre quando o servidor é admitido novamente ao cargo, após ser demitido. Então, ele é demitido e é readmitido ao cargo. Geralmente ocorre quando a demissão for considerada ilegal por órgãos julgadores. E nós temos também os tipos de saída, né, do serviço público, no setor público. Primeiro, a demissão ocorre quando há o descumprimento de algum dever no serviço público, sendo de caráter punitivo. A exoneração, que é um desligamento do servidor, que pode ser a pedido do mesmo ou da administração, todavia ela não tem caráter punitivo. A vacância, que ocorre quando o cargo não é mais ocupado por aquele servidor, o que pode ser ocasionada por motivos diversos, por uma exoneração, demissão, aposentadoria, né, quando o cargo se torna vago, né, por isso a vacância. A aposentadoria, que significa o afastamento remunerado, né, do servidor público de suas funções. A aposentadoria ela pode ocorrer tanto porque o servidor ele cumpriu o seu tempo máximo de serviço, né, ou por condições de saúde que o inabilitem a continuar exercendo o cargo e assim ele tem que se afastar. Vínculo estatutário versus vínculo empregatício. O vínculo estatutário, eles são regidos pelo regime jurídico dos servidores públicos, que é a Lei 8.112, né, de 1990. A principal característica desse tipo de vínculo é a estabilidade, adquirida após 3 anos, mas o funcionário não pode exercer cargos privados. No vínculo empregatício, o funcionário é regido pela consolidação das leis do trabalho, famosa CLT, não garante estabilidade ao funcionário, mas o funcionário ele tem direito ao FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sendo que no vínculo estatutário ele não tem.
Cargo público versus emprego público. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser executadas, né, por um servidor. Esses cargos são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, têm denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter tanto efetivo quanto em comissão. E no cargo público, o funcionário ele é regido pelo vínculo estatutário. Já no emprego público, os servidores ocupam cargos públicos, mas provenientes de concursos, provenientes também de concursos, mas eles são regidos pela CLT. Geralmente são ocupados por pessoas que exercem funções na administração pública indireta, como por exemplo a sociedade de economia mista, né? Onde há participação tanto do governo quanto da iniciativa privada. E aí tem ali o concurso, mas o funcionário ele é regido pela CLT, tem carteira de trabalho e tudo. E nós temos também os servidores temporários, né? Que mesmo exercendo cargos públicos, eles não possuem vínculo efetivo, sendo contratados temporariamente. Então, exercem um cargo público, mas eles não têm a estabilidade, não são efetivos e o cargo é temporário. E os cargos em comissão versus funções de confiança. O que são os cargos em comissão? Nós já falamos um pouquinho também sobre esses cargos comissionados. Eles podem ser exercidos por qualquer pessoa, desde que respeitado um percentual mínimo previsto em lei, para serem ocupados por servidores de carreira, né? Isso ocorre para proteger, para que não haja muitos cargos em comissão, onde as pessoas colocam quem elas querem, né? Tem que ter ali um percentual que é feito por concurso público para servidores efetivos. Então, como exemplo de cargos em comissão, nós temos chefes de gabinete parlamentares, que geralmente eles escolhem seus amigos, pessoas ali que eles têm alguma confiança, alguma relação. E as funções de confiança é muito semelhante aos cargos em comissão. A diferença é que eles só podem ser exercidos por servidores efetivos. No cargo em comissão, não. Você pode chamar qualquer um. E nas funções de confiança, você também pode chamar quem você gosta e quer. Mas tem que ser dentro dos servidores públicos efetivos. Por exemplo, um diretor-geral da Polícia Federal. Ele já é integrante da Polícia Federal e apenas se torna ali um diretor. Bom, então, essas que são as referências que eu utilizei nesse trabalho, tá? Convido vocês a estarem dando uma olhada. Mais referências que eu utilizei, tem muito material interessante na internet e meu trabalho se baseou também neles. Então tá, pessoal, é isso. Muito obrigada. Eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo nosso de hoje. E na próxima aula nós vamos continuar falando ainda mais sobre os serviços públicos. Muito obrigada.